Um novo filme, A Mulher na Janela, estrelado por Amy Adams, chegou na Netflix nesse mês de maio, como eu tinha falado pra vocês nas novidades Netflixei. E hoje eu vou trazer aqui o meu parecer pra vocês saberem se vale a pena assistir esse filme ou não. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexei e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Netflixei. Hoje pra gente falar do filme A Mulher na Janela, baseado num livro de mesmo nome, escrito por A.J. Finn, que foi publicado no ano de 2018. E antes da gente entrar de fato nessa análise, pessoal, eu queria pedir pra vocês que deixassem o like aqui nesse vídeo, já pra fortalecer com o canal e com todo o conteúdo que eu trago aqui. Obrigado pra vocês que sempre apoiam o conteúdo, então sempre aqui todo santo vídeo. E mesmo voltando agora, depois de um tempo que eu tava parado aí, os inscritos estão chegando, os feedbacks de vocês, os comentários também estão chegando até mim e tá sendo bem legal. Tá me dando aquele gás pra continuar trazendo conteúdo aqui. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pra análise. Então pessoal, o filme A Mulher na Janela nos apresenta a protagonista, que é uma personagem chamada Anna Fox. Ela é uma psicóloga que tem agorafobia e vive separada do marido e da filha porque está passando por um processo de reabilitação. A chegada de novos vizinhos desperta o seu interesse pelo estilo de vida que eles levam. Mas então um dia ela vê alguma coisa que não deveria ver e tudo muda. Pelas imagens do trailer, por essa sinopse e também para quem já viu esse filme, é claro que nós temos uma referência direta a Janela Indiscreta, o filme de 1954 que foi dirigido por Alfred Hitchcock. E é aqui que mora o grande problema para quem for assistir esse filme, porque para mim ele não é melhor do que Janela Indiscreta, longe disso. Mas o problema é que as pessoas estão comparando muito com Janela Indiscreta e não estão apreciando o filme como uma obra nova, que só tem um enredo inicial bem parecido com Janela Indiscreta. Então a minha dica para vocês que forem assistir esse filme é: esqueçam Janela Indiscreta e assistam esse filme pensando só na história dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e apreciar mais a obra do que essa coisa de ficar comparando um filme com o outro. E antes da gente falar sobre o roteiro, eu tenho que ressaltar aqui os personagens nesse filme, porque o roteiro ele gira muito em torno desses personagens e são eles que dão vida a essa obra, com um elenco de peso, sendo a protagonista Amy Adams e também participação de outros grandes atores e atrizes como Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, que para quem não conhece é filho do Kurt Russell, e um destaque para o ator Brian Tyree Henry, que apesar de não aparecer tanto no filme, assim como todos os outros coadjuvantes, achei que entregou um trabalho muito convincente de atuação, trazendo bastante vida para o personagem dele, apesar do pouco espaço que foi oferecido nesse filme. Afinal de contas, ele foi um filme que teve problemas de montagem e teve que ser regravado e reeditado. Mas mesmo assim, ele consegue brilhar com seu personagem. E o mais importante nesse filme todo, com certeza, é a protagonista, porque o mistério desse filme, ele é completamente em torno dela. E ele prende nós, espectadores, pelo fato de que essa personagem principal não é confiável, porque ela está passando por um processo de reabilitação, onde ela tem que tomar remédios, mas ela mistura esses remédios com bebidas, e isso pode causar algumas alucinações. E aí a gente não sabe muito bem, ao decorrer da história, se aquilo que ela está vivenciando realmente aconteceu ou se são delírios da cabeça dela. E junto disso, os personagens coadjuvantes eles acabam tendo algumas atitudes muito estranhas que poderiam ser um problema se elas fossem misteriosas por si só, mas só para enganar o espectador. Mas a gente também não sabe até que ponto ela está interpretando o que o personagem fala daquele jeito ou o personagem realmente está falando daquele jeito. E junto disso, que já começa a embaralhar um pouco a nossa cabeça e a cabeça da protagonista, a gente ainda tem o excelente trabalho de fotografia e direção de arte que abusam dessas incertezas que a protagonista está vivenciando na composição de cenas que misturam cenários, misturam personagens e fazem com que a gente enxergue a história como se fossem os olhos da própria protagonista. Inclusive algumas imagens que aparecem que ela está sonhando e como se ela estivesse sonhando com um céu estrelado, que mais pra frente é revelado o que são essas imagens que ela vê nos sonhos dela, mas são essas imagens também que trazem um ar maior de mistério, porque apesar de ser um céu estrelado, a movimentação da câmera durante esse sonho faz com que seja desconfortável, como se a personagem estivesse vivendo um pesadelo. E tudo isso auxilia muito o roteiro, que se mantém muito bem pra mim nos primeiros dois grandes arcos desse filme. Só que aí, quando a gente chega no terceiro arco, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, porque ele tenta inovar e fazer um final completamente fora da curva, mas que de certa forma não entrega o que a gente está esperando. Não entrega o que todo filme cria de expectativa, sabe? A gente fica naquela expectativa de que vai ser um final muito chocante,
a gente cria várias teorias ao longo do filme, a gente fica instigado pra saber o final, e aí quando chega o final, fica aquela coisa tipo... tá. Tá bom. Poderia ser melhor que isso, não é ruim, mas... falta um pouquinho. Falta... Aqui não tem tompera. E eu acho que isso acaba fragilizando um pouco a história. E é aquela coisa, né? O final é uma parte importante do filme, então isso acaba prejudicando um pouco a nossa experiência. Além da própria trilha sonora, que também deixou um pouco a desejar, porque eu senti falta dela compondo aquela atmosfera que eu sempre falo de outros filmes ou outras séries que a gente analisa aqui, que é trazer a atmosfera de uma cena que seja um pouco mais dramática, sublinhar um pouco aquele sentimento do personagem, ou ser completamente fora de contexto, mas conversar com a cena que está acontecendo ali. Eu senti que em alguns momentos ela tentou, mas um pouco tímida. A trilha sonora estava um pouco tímida aqui nesse filme e não se destacou, perdendo completamente o seu brilho e ficando muito sobreposta pela fotografia e pela direção de arte. E a cereja do bolo aqui nessa obra, sem sombra de dúvidas, é a grande entrega da atriz Amy Adams, que está com uma atuação impecável e carrega o filme nas costas. Gary Oldman também brilha bastante nos momentos em que ele aparece, mas como o filme foi muito remontado, aposto que tiveram várias cenas dele que foram colocadas de lado, fazendo com que ele não seja tão impactante no filme como ele poderia ser. Assim como a própria Julianne Moore e outros personagens que aparecem ali no filme, que estão bem construídos pelos atores, mas acabam deixando a desejar dentro da própria história. E com isso, a gente acaba se agarrando completamente à personagem da Amy Adams, que nos convence e que prende o espectador até o final do filme, mantendo ainda um interesse do que é real e o que não é. Resumindo, pessoal, é um filme de suspense bom, não é sensacional, não é nenhum Ilha do Medo, mas se a gente não comparar ele diretamente com Janela Indiscreta, ou comparar diretamente com o livro, caso algum de vocês já tenha lido ele também, dá pra aproveitar e curtir o filme até o final, dá pra se envolver na história e mergulhar a fundo na entrega de personagem que a Amy Adams traz pra nós aqui nesse filme, de novo com um papel sensacional num filme talvez não tão sensacional assim. E dito isso, eu finalizo A Mulher na Janela com a nota 7. Caso você já tenha assistido o filme, deixa aqui embaixo o que você achou, quais são os pontos bons, os pontos ruins a se considerar dessa obra. E se por acaso você não assistiu, tá aí uma ótima dica para esse final de semana para curtir um bom filme de suspense. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, caso você seja novo por aqui, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo para todos vocês e até a próxima!